Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia. 4, 3 graus, 5, não sei. Bom dia. Hoje o bom dia tem que ser caloroso, hein, gente? Que o pé tá gelado. Mas a gente tá aqui, ó, firme e resiliente, hein? Resiliente em trazer para você sempre boas vibrações, bons pensamentos e uma boa energia para começar bem o seu dia. Afinal de contas, é assim que é, a vida que segue. A gente busca forças onde a gente nem sempre sabe que tem, mas tem. Não duvida de você, tá? Resiliência, que é o tema de hoje, é a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas que aparecem, de se adaptar às mudanças, de superar obstáculos, de resistir à pressão. Não são Highlanders, não, são pessoas. E somos nós. Faz uma análise aí da sua vida, veja se você é ou não. A gente hoje vai falar muita coisa disso e se você não é, seja. Que acho que tá na hora, hein? De você fazer um upgrade. Quando a gente tem situações inesperadas, situações adversas, muitas vezes entram em choque, estresse. A gente entra, né? Principalmente depois de um evento traumático. Mas a gente precisa evitar ter surto psicológico, encontrar essa força, se administrar de novo. E a gente hoje vai passar para você, assim, um passo a passo de situações para você se identificar dentro dessa resiliência e como que você pode desenvolver resiliência para superar essas situações. Afinal de contas, a gente já está fora da nossa rotina, já mudou. Agora a gente já não tem mais o que era antes. Agora a gente vai ser uma nova versão da gente mesmo. Eu adoro falar essa frase. E no final eu vou facilitar tudo para vocês, para entender de uma outra maneira. Por isso que existe a superconsciência. É uma maneira nova de pensar, é uma maneira diferente para facilitar as coisas. Não simplesmente mostrar o que a gente sabe, é mostrar o que você também já sabe. Então, exatamente. Você sabe e às vezes você esquece. Porque é muito mais fácil a gente cruzar os braços, reclamar, se fazer às vezes de coitado, ganhar atenção. As pessoas acabam se comovendo com a tua história, mas isso tudo tem limite. É muito melhor você encontrar uma força em você e você perceber a tua capacidade de superação. É muito bonito a gente ver um ser humano crescendo. É muito bonito a gente perceber a lapidação que acontece dentro da nossa história e analisar assim, tudo aquilo que a gente viveu para poder ser melhor, para a gente poder inspirar, para crescer, para ajudar os outros, porque não tem nada errado de você estender a tua mão e ajudar quem está passando qualquer tipo de dificuldade. A gente aqui não pode criar um hábito de ficar pedindo ajuda o tempo todo sem querer crescer. Isso não pode, isso é feio e isso não ajuda a gente a se desenvolver. Eu quero que você preste atenção numa coisa. A Cláudia vai falar uma série de itens importantes do que é resiliência, quais as características humanas do ser resiliente. Porém, eu quero falar para você que tudo isso assusta muito, porque eu sei que a gente começa a ler e estudar sobre tudo isso e começa a ver, meu Deus, isso é para quem é super poderoso, isso é para James Bond, né? E não é. Sabe por quê? Porque resiliência, você não nasce com ela, você aprende com ela. Só que existem caminhos para aprender. E resiliência é um termo tirado da física, isto é a capacidade do material ser flexível, não quebrar e voltar, dependendo da força da energia que é colocada nele, voltar à sua posição normal. O que acontece? Imagine aquele bastão, aquela vara de salto altura. A pessoa corre, prende ela, aquela vara sofre uma pressão tremenda, uma resistência, uma energia, e a energia volta para a vara, jogando o atleta por cima de onde ele tem que passar. Isso é resiliência, só que eu quero já começar falando uma grande diferença para você. Eu até discordo um pouquinho do termo resiliência, porque resiliência dos materiais, o ser humano, quando ele volta melhor. Uma vara não volta melhor, ela volta continuando sendo uma vara. Uma mola de um automóvel é a mesma coisa, resiliência do aço. Ele volta do mesmo tamanho. Imagina se ele fosse crescer, teu carro, quando se fosse vender, ele seria muito mais alto, só que você vai se tornar muito mais alto. E nós vamos mostrar hoje aqui exatamente o caminho para isso. Então, para você que está nos ouvindo pela rádio ou participando pela live, hoje, manda pra gente algumas informações assim, se você é resiliente ou não, qual que é a tua história de resiliência, porque vai ser muito interessante fazer essa troca com você. A gente vai ter um entrevistado sensacional que vai mostrar pra você como ele cresceu depois de passar pelas adversidades. Ele é meu amigo de escola, inclusive, hoje tem bastante gente da minha
escola, da minha juventude, participando aqui. E isso é muito legal porque nos momentos de dificuldade, esses amigos estão sempre muito próximos. E isso ajuda e inspira a gente a crescer, a melhorar, a superar, a enfrentar, a não ter medo, a se organizar. Então hoje tem um passo a passo aqui. Não tinha como não pensar no William para fazer esse programa. Na hora que veio a inspiração da resiliência, eu vou chamar o William, liguei para ele ontem, eu falei, eu topo. Então, o programa hoje promete, não está assistindo a gente, mas tem internet, entra, Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, no Instagram, 95FM Curitiba, e no WhatsApp, manda pra gente, 92589895, que eu consegui decorar finalmente o número, hein? Então, assim, nas organizações, ser resiliente também é uma das qualidades que hoje estão sendo muito bem vistas. Afinal de contas, às vezes o ambiente de trabalho, ele exige da gente algumas aptidões que a gente nem sabe que tem e a gente naquele ambiente ali não estava preparado para isso. Tá? Mas tudo isso que eu estou dizendo para você, assim, quando a gente tem imunidade mental, a gente cria resiliência emocional, hein? Olha só que legal, imunidade mental, ou seja, tudo que a gente vem falando aqui, de você se blindar de notícias negativas, de você ter uma energia positiva, de você cuidar da sua alimentação, de você cuidar do ambiente onde você vive, de você cuidar das relações, quer dizer, uma série de coisas que são muito legais em termos de autodescoberta, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando você consegue criar essa imunidade mental, você descobre todo o seu poder de vencer, poder de superar, até porque o nosso Criador, ele não daria para você um fardo maior do que você pode carregar. A gente sempre escuta isso, mas nunca pensa assim, mas comigo não, tá sendo pesado. Não tá não, você pode superar e o melhor, depois que tudo isso passar, você vai sair bem maior, podendo inspirar muita gente e também podendo desenvolver outros hábitos e outras habilidades que conversam com outros bons valores, como empatia, reciprocidade, etc. e tal, porque a gente está vivendo um mundo tão sistêmico que quando acontece alguma coisa com você, outra pessoa sente e as coisas vão evoluindo e vão crescendo juntos. O fato é que a resiliência, ela é aprendida à medida que a gente vai apanhando, entre aspas. Estou colocando porque o limite, que é uma função paterna, são os limites que a gente recebe que fazem com que essa resiliência cresça cada vez mais. Voltando para aquela barra, ela simplesmente vai entrar em estado de energia porque o corredor ele colocou a barra num ponto, ele encontrou um limite. E esse limite que vai lançá-lo à frente. Agora veja, ela falou de empresas, né, das indústrias, enfim, do comércio, onde você quer que esteja. Agora, na natureza, a resiliência também existe. Após uma queimada, o mato volta. Veja, às vezes você encontra uma flor crescendo no meio de pedras. Agora, por que eu estou falando isso? Porque essa é uma força do universo para a natureza e nós somos natureza. Nós temos esse poder do crescimento de encontrar os caminhos no meio das pedras e crescer cada vez mais. Então, isso dentro da ecologia é uma verdade, dentro da história humana é uma verdade, dentro de qualquer animal é uma verdade. Os materiais eles vão continuar sempre do mesmo formato, do mesmo tamanho. Claro, uma pressão excessiva vai quebrar, assim como pode nos quebrar. Nós também temos nossos limites, mas eu quero que fique bem claro que resiliência é um aprendizado durante a vida, não vem de nascença. Mas se quebrar, a gente constrói um novo capítulo, e é assim que é. A nossa história, ela é vista assim, existem fases, existem momentos, existem situações piores e melhores, e a gente supera e cresce. Quem não teve problemas sérios e grandes na vida? Você pensa assim, só com você acontece? Não, eu também já enfrentei uma série de problemas, o Jacir também, nosso entrevistado também, todo mundo, só que a gente não gosta de mostrar esse lado B da gente. Então hoje a gente trouxe um tema importante, consistente, para poder mostrar para você que você é mais. Tá? Então, quando você se atentar à imunidade mental, você vai perceber que não vai adiantar você querer se esquivar de sofrimento. Você vai enfrentar aquilo, tipo Highlander mesmo, só que humano, tá? E vai passar, e vai melhorar, e vai crescer, porque isso faz parte de uma trajetória de vida. Então, quando você pensar assim, será que eu sou, será que eu não sou? O que eu preciso para poder ter essa resiliência? Então, administrar emoções. Primeiro ponto. Você tem que estar sereno diante do estresse. Não adianta entrar em colapso, ter chilique e tudo mais. Vai precisar de remédio? Ok, procura por um tempo, administra isso, cresce com isso, supera, larga aquilo e se fortaleceu. Você não vai precisar de muleta o tempo todo para andar. Se o teu problema não for nas pernas, você não vai precisar. Então,
Então, assim, remédio é por um período, você vai se reorientar e se reorganizar em termos de comportamento e cresce, você faz uma autorregulação. Outra coisa, controle de impulsos. Não adianta dar chilique, sabe? Aquele momento em que as coisas não dão certo, extravasa, mas volta para o teu centro, porque a experiência dessa emoção que você vai viver, se você viver com intensidade, vai deixar marcas e você vai pensar assim, eu preciso sobreviver. E para sobreviver, você cresce por causa do teu instinto. A outra coisa é o otimismo. Não perca a tua vontade de vencer e o cenário bonito que você vai construir, porque as boas coisas, os bons ambientes, os melhores momentos da tua vida, você começa a construir na sua cabeça. Então, se você tiver otimismo, você consegue ter melhores decisões e consegue crescer com isso. Ó, a gente vai ganhando coraçõezinhos e likes. Eu adoro isso. Análise do ambiente. Quer dizer, se aquele ambiente foi hostil e não foi legal para você, a tendência de você continuar no mesmo tipo de ambiente para que aconteça de novo algo que te prejudique é muito grande. Então, analise aquele ambiente para que esse lugar onde você vai recomeçar, e você nunca começa de novo do zero, você já começa com uma experiência. Então, se você analisar melhor o ambiente, você não se coloca tanto em fria. Empatia, a gente já fez um programa inteirinho falando sobre isso, que não é você se colocar no lugar do outro, mas é colocar teu coração sentindo como o outro, porque você nunca vai sentir exatamente aquilo que a outra pessoa está sentindo, porque a tua história de vida, tua experiência é outra, tua sensibilidade é outra, mas você reconhecer o sofrimento, a sensação de alguém, ou você pedir ajuda e desenvolver esse laço de empatia te torna forte, porque são duas pessoas, são dois corações. Você pega um coração emprestado para poder seguir em frente. A outra coisa é a autoeficácia. É a capacidade da gente de se organizar com essa dificuldade que está sendo apresentada como um combustível de proatividade e para resolver os problemas e desenvolver soluções. Isso é muito bem visto. Outra coisa também, alcance de pessoas. É a última, já te dou a palavra aqui. Né? Porque assim, quando você alcança as pessoas e você consegue pedir ajuda, assim, tô passando por dificuldade, por favor, alguém pode me ajudar? Minha situação é essa. Com aquela carga inteira de estímulos e de ajuda e de outras visões sobre a mesma situação que você está vivendo, muitas vezes a tua inspiração vem inclusive dali. E você pode crescer e desenvolver estrategicamente uma outra forma de sobreviver dentro desse ambiente ou desse choque que você enfrentou. Isso é muito legal. Então, se você perceber o instinto de sobrevivência que você tem, que já acontece desde o momento da fecundação, afinal de contas, você lutou com vários outros para chegar ali, hein? Depois, você nasceu e precisou se alimentar e chorou e avisou, preciso disso, daquilo, para sua mãe te acolher, né, tua família te acolher e tudo mais. Quer dizer, você está o tempo todo sobrevivendo e o tempo todo pedindo para continuar a viver, porque a vida é soberana. E às vezes quando a gente cresce, a gente esquece disso. E a resiliência está aí, porque todo mundo tem capacidade, mas nem todo mundo usa essa capacidade. Mas vamos colocar da seguinte maneira, quando eu falei quebrar, e é muito importante entender isso. Um material, um ferro, vamos colocar a mola, né? A mola, por exemplo, ela chega um tempo que ela vai fazendo microfraturas, ela vai tendo o desgaste desse material, até isso é muito conhecido em aviões, que a gente tem que ser sempre um estudo para saber a capacidade e longevidade de um avião, a capacidade de resistência dos materiais, é muito importante saber. Só que se eu trouxer esses dados para o humano, imagine você numa musculação, você faz aquela musculação, você coloca uma resistência enorme no músculo, você quebra as fibras musculares. Por isso que no dia seguinte você tem dor. Porém, quando você vai dormir e você vai passar uma noite inteira de sono, o hormônio do crescimento vai em cada célula, em cada estrutura do teu corpo que foi lesado e vai reestruturando, isto é, ele vai refazendo e faz melhor. Este fazer melhor, que é próprio da biologia, por isso que você aumenta a tua carga muscular, isso é extremamente importante entender. Agora, se você olhar para dentro de uma célula na divisão celular, à medida que as células vão se multiplicando, vão dividindo ao longo do tempo da nossa natureza, da nossa vida, elas vão perdendo também, vai havendo uma fadiga de material numa porção da célula, a parte genética, que chama-se envelhecimento. Então chega um momento que nós vamos quebrar de fato, nós temos uma limitação de vida. Então, dois aspectos. Quando chegar ao final da nossa vida, é a nossa limitação, nós vamos aceitar. Quando a gente quebra durante a nossa vida, nós temos infinitas circunstâncias que vão nos fazer crescer
De novo, basta acreditar, basta compreender o movimento do universo, da natureza, que, como eu falei, você faz crescer uma florzinha no meio de pedras. Imagine você que tem um padrão de inteligência e hoje superconsciência para compreender o processo da mola do automóvel, que vai ter um desgaste, um dia fadiga geral, e as nossas molas que vão nos impulsionar para frente cada vez mais, porém um dia termina. E quando a gente aceita o término, a nossa finitude desde já, e a gente põe no coração uma espiritualidade bem reforçada, cada vez mais exercitada, tanto quanto aquela da musculatura numa academia, que você pode receber numa igreja, num culto, que você pode receber numa missa, isso vai engrandecer teu coração, e você vai se sentir cada vez mais forte e entender esse processo todo. Eu concordo com o Jacir em termos de amadurecimento da nossa capacidade, das nossas limitações com o tempo. Mas o que a gente vem falando da resiliência é da gente usar a nossa capacidade máxima de performance em qualquer situação. Então, quando acontece um problema ou qualquer tipo de limitação, ou qualquer tipo de choque, independente do que aconteça, a gente tem que se conhecer para saber quais são os recursos que a gente tem para poder administrar tudo isso e buscar criativamente soluções para a gente continuar a nossa jornada, porque é um capítulo só que encerrou, começa outro, e vão ter coisas que vão ser felizes e tristes, mas isso constrói, ao longo da nossa vida, histórias de superação, histórias mais felizes, histórias mais amenas. Um aprendizado, porque o amadurecer faz parte de tudo isso. Eu acho que até o amadurecer está dentro desse guarda-chuva de todas essas emoções que a gente vem trazendo, de todos esses valores que a gente vem trazendo, né? Então, quando a gente fala da resiliência, é que muitas vezes a gente não conhece a nossa capacidade de superação, mas não era isso que eu queria dizer, não. É assim, de capacidade de sentir essa pressão que a gente consegue sentir em determinadas situações, mas que lá na frente eu vou contar uma frasezinha que eu encontrei no caderno meu, também que motivou esse programa, mas a gente não entende muitas vezes que a nossa força vem lá de dentro, vem lá do fundo, vem da fé, vem no outro, vem no amigo, vem nas nossas relações, vem nos nossos filhos, mas vem. Né? Vem de Deus, mas vem. Então, confie porque você tem total capacidade de se reinventar todos os dias. Essa é a parte mais legal da vida. Nosso entrevistado, ele tem uma história bem bacana, que fala muito dessa questão de superação e tudo mais. E recentemente, ele, numa situação complicada, ele conseguiu se expor para todos os amigos do grupo e contar que estava passando por um período de dificuldade. E, para mim, até eu não esperava que aquilo tivesse acontecendo com ele. Então, todos os amigos do grupo começaram a mandar algum tipo de injeção de ânimo, de dica, ou oferecer ajuda, estender a mão, e coisas muito legais aconteceram a partir disso. A partir do momento em que ele reconheceu que estava frágil, que ele precisava de ajuda, que ele percebeu o ambiente que ele estava vivendo, que ele reconheceu as qualidades e as aptidões, que ele conseguiu se integrar com outras pessoas para poder criar outras situações mais legais, quer dizer, empatia, amizade, veja só, tudo aquilo que a gente estava explicando sobre isso, o alcance com as pessoas, a humildade de reconhecer que precisava de ajuda, tudo isso é muito importante para a gente largar nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência, porque muitas vezes a gente se esconde dentro de um casulo e fica esperando virar a borboleta, mas a gente morre nesse meio tempo. Os nossos sonhos morrem, e isso que a gente não pode deixar acontecer, tá? Então, nosso entrevistado vai contar para vocês o que fez com que ele se motivasse a se transformar e a crescer muito como pessoa, como ser humano, como pai. Quer dizer, ele, por causa de uma dificuldade, que era mais uma, hoje ele enxerga como mais uma dificuldade e que provavelmente outras vão acontecer e ele vai enxergar de outra maneira, sem entrar em crises e colapsos, depressões e etc. Verdade. Nós temos que sempre lembrar que a gente não nasce resiliente, a gente cresce aprendendo. Por isso que eu concordo totalmente com o que você está falando, mas é um aprendizado durante toda a nossa vida. A diferença está, você quer aprender?
Você quer crescer e sair do casulo? Você quer se transformar numa borboleta? Só que quando a gente lê um livro de autoajuda, todas as características de alguém resiliente, torna-se algo muitas vezes distante. É isso que eu quero tomar cuidado. Por isso que às vezes livros de autoajuda não ajudam. Por que não ajudam? Porque eles te mostram o que você tem que ser, mas não te mostram o caminho para você chegar lá. E na superconsciência, no último pedacinho aqui, eu vou tentar mostrar para você quais os caminhos que nós, dentro da superconsciência, queremos passar para você. Exatamente. Então, eu vou aproveitar para dar um bom dia, antes de passar para o próximo bloco, para o José Geraldo Noronha, Renato Quadros Coelho, Guilherme Balão, Jorge Santos, Maria Nunes, Carol Horst, William Fleming, Gilberto Oliveira, Marcelo Mendes, que inclusive está dizendo que a resiliência tem a ver com a flexibilidade e perseverança, que a gente seja como a água, que se adapta ao recipiente onde é colocado. Legal, gostei disso. O Marcelo Dalazen, Rubens César, João Oliveira, Paulo Malucelli, Patrícia Solalinde, Will Felipe, Armando Paes. Hoje tem bastante gente, hein? Então a gente já se encontra no próximo bloco, não sai daí, que tem uma história bem legal. Fica muito difícil quando a gente vai, tem que ser isso, e a pessoa fecha o livro e continua sendo a mesma coisa. Porque quando ela vai envelhecendo, ela vai tendo menos capacidade de física, né? De resolver as situações. Essa Isso é natural. aceitação que eu quis E colocar. aceitação. Então, por isso que eu fiz uma ponte, não é contrária ao que você Mas a resiliência é emocional também, né? Quer dizer, eu posso estar no último dia de vida, bem velhinho, numa cadeira de roda, num andador, e ser resiliente ainda. Fisicamente eu já não estou mais, mas estou resiliente. Boa ligação? Resiliência é uma baita capacidade que o ser humano tem de suportar. A gente renasce das cinzas, é muito legal se sentir fênix. Mas isso que eu digo que é um aprendizado, né? Esse aprendizado é o que faz com que você, durante a vida, à medida que você vai, você age, você toma atitudes, você começa a ter posicionamento. E isso a gente tem que ajudar as pessoas a se posicionarem e fazerem, não se esconder em casa. Aí você vai aprendendo que você pode, que você é capaz. Por isso que eu digo, não nasce com você. O aprendizado tem que ser, mas a tua capacidade já nasce com você. Acho que também é uma escolha, sabe? A escolha sim, você vai ficar em casa, vai ficar escondido, você vai resolver o problema. Você pode crescer com o problema, ou você pode se esconder nele, né? Por isso que a última palavra de superconsciência é escolha. Faça boas escolhas. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência. Hoje falando sobre resiliência. Sabe aquela sensação de fênix? Vocês viram Malévola? Eu adoro Malévola, adoro todas as histórias Disney e tudo mais. E nesse segundo filme da Malévola, eu chorei. Eu chorei no final. É um filme infantil, blá, blá, blá. Não importa. A Malévola, ela passou muito tempo, ou a vida inteira dela, lidando com adversidades, cuidando da Bela Adormecida, que ela tinha rogado uma praga por causa de uma situação dela com o rei e tudo mais, porque ela se sentiu traída, etc e tal, mas ela desenvolveu um amor que fez com que a menina conseguisse sobreviver àquela praga e tudo mais. E nesse segundo filme da Malévola, ela ressurge das cinzas. Então, essa sensação de fazer com que a força venha, assim, dentro da mais profunda alma dela, isso para mim foi muito lindo, até porque eu acho que é uma grande inspiração de resiliência. Tanto é verdade que as asas voltaram para ela, sozinhas. Sensacional! A hora que a gente percebe toda aquela poeira, assim, vindo junto, e ela crescendo, e ela superando, e ela vencendo, e assim, o bem vencendo o mal, né? E as coisas se integrando. Muito, muito legal. Então, não assistiu? Assista! E lembra de mim depois quando chorou, né? Se você chorar também, que aí a gente tá junto. A nossa entrevistada já está na linha. Ele tem uma história muito bacana de resiliência. Ele é um amigo de muito tempo, que eu gosto demais e que tenho um orgulho imenso de apresentar para vocês. William Fleming. Meu querido, bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, William. Tudo jóia. Depois de enfrentar algumas dificuldades na vida, você conseguiu perceber que isso era mais um capítulo da sua história, certo? Com toda certeza. Acho que a gente tem... Falar de resiliência é uma coisa bacana, principalmente quando a gente olha o histórico de vida, construir uma trajetória ao longo da nossa vida, passa por dificuldades e passa por oportunidades de mostrar diferentes formas de resiliência. Eu sempre fui uma pessoa vista pelos meus amigos, vista pela família, vista pelas pessoas, pelo otimismo. Então, o tempo todo
com um sorriso no rosto, o tempo todo pensando positivamente, pensando nas oportunidades que a vida pode oferecer, e isso sempre foi visto de uma maneira positiva, de uma maneira alegre, até um pouco divertida de levar a vida. Só que as pessoas poucas vezes veem que é necessário ter a resiliência para enfrentar as dificuldades dentro desse otimismo, porque você não tá sempre sorrindo. Você tem as dificuldades, você tem que saber ceder essa dificuldade, enfrentar a dificuldade e voltar a uma posição e voltar com um aprendizado, voltar melhor do que você cedeu antes, né? Exatamente. Qual que foi a maior lição que você conseguiu encontrar nas dificuldades que você enfrentou? Seria isso, dessa sensação de voltar melhor, de ter humildade, de demonstrar melhor para as pessoas a tua essência, quem que é você de verdade, dentro dessa transparência de relações? Você falou a palavra-chave. Eu acho que a grande palavra aprendida ao longo dessa trajetória de buscar resiliência vem primeiro na humildade. Então, a palavra-chave de tudo é ser humilde o suficiente para encontrar em você quais são as dificuldades. Não ter vergonha em pensar em como você pode encontrar quais são as dificuldades. Segunda palavra disso tudo, acho que o segundo motivo, o segundo fator motivador disso tudo, é não tentar resolver sozinho. Muitas vezes você tenta sair de uma dificuldade sozinho e isso é a parte mais difícil de todas. Então, buscar as pessoas, buscar os amigos, buscar a própria família, buscar apoio, como você falou na primeira parte, no primeiro bloco da entrevista aqui, buscar apoio médico se for necessário. Então, não tentar sair sozinho é uma das grandes virtudes. Muitas vezes a dificuldade pode ser grande demais e você não vai conseguir sair sozinho. Quando nós começamos a conversa aqui, a entrada da pandemia foi uma grande dificuldade para muitas das pessoas, e eu digo para mim também foi uma grande dificuldade, onde eu encerrei um ciclo com um negócio aberto por 10 anos, onde eu encerrei um relacionamento, onde eu encerrei diferentes trajetórias ao longo da minha vida, todas simultaneamente, como muitas pessoas. Eu não sou o único, eu acredito que 7 bilhões de pessoas na face da Terra tiveram mudanças ao longo da vida, e a primeira coisa que eu fiz foi buscar ajuda, foi comunicar e foi buscar o apoio das pessoas. Como é que foi receber o apoio? Você recebeu isso com surpresa ou você já esperava que teria? A partir do momento que você reconheceu que precisava de ajuda, você sabia que a ajuda viria? Eu sou muito crente da empatia. Então, se você abre os braços para receber um abraço, acredite no abraço. Então, nunca feche a guarda, porque se você se fecha, você acaba tendo medo, você acaba tendo os receios, guardando tudo isso só para você e você acaba se escondendo. O que me surpreendeu, na verdade, foi ter várias pessoas que acabaram contando as suas histórias tardiamente. Pessoas que eu não sabia que tinham passado por dificuldades tão parecidas e que contaram, falando, puxa, eu passei por essa dificuldade 4, 5 anos atrás, 8 anos atrás, ou eu ainda estou nessa dificuldade e eu não consegui me abrir da forma como você se abriu, eu não consegui buscar ajuda da forma como você se abriu. Então, para mim, foi uma forma muito particular de chegar para as pessoas e dizer assim, cara, faça igual, não guarde para você. Se você está passando por uma dificuldade, por favor, abra o teu coração, conte para os teus amigos, pelo menos para o amigo mais próximo, busque um outro amigo para conversar. Porque isso alivia o coração da gente também e oxigena um pouco esses pensamentos que muitas vezes eles ficam viciados, né? Se a gente dorme e acorda em silêncio e está sozinho e enfrentando alguma coisa junto, é muito difícil encontrar uma solução sozinho. Senão ele fica uma solução meio ilusória. Você está criando uma expectativa, aí você pode se frustrar de novo, você cria algum cenário, mas se você tem alguma outra ajuda, aquilo ali passa a ser real. Concorda com isso? Concordo, mas é que tem que ser amigos, né? Porque a gente tem que ter cuidado muitas vezes com o que a gente expõe. Então, expor, tanto que na minha palestra de sonhos, eu sempre falo, converse com pessoas, espalhe os teus sonhos, porque você vai encontrar pessoas para te ajudar. Isso vale também na dificuldade. Eu só estou colocando aqui o cuidado, porque às vezes a maneira de se expor
podem pessoas usar desses problemas até para coisas piores. É só um cuidado para a gente ter. Quer dizer, a ideia é fantástica e é por isso mesmo. E aqui mesmo a gente fala, nós somos anjos um dos outros, né? Essa é uma frase que nós sempre estamos colocando no programa, de tão verdade que ela é. Apenas o cuidado que eu saliento. Exatamente. Mas pelo William ser uma pessoa muito querida, a hora que ele estendeu a mão, assim, colocou a mão para o alto, dizendo, preciso de ajuda, uma enxurrada de amor chegou até o coração dele, aqueceu, criou uma redoma e ele se reinventou. Quer contar pra gente o que você fez, William? Momento de dificuldade, então acho que vale contar, eu não tenho vergonha nenhuma nesse sentido, acho que é bacana expor isso. No momento de dificuldade, eu tomei a liberdade de entrar numa rede social, fiz um post, o famoso textão no Facebook, e num primeiro momento, em uma tarde, eu recebi 150 mensagens diretas e mais de quase 200 mensagens inbox. Eu não consegui desligar meu telefone por 2 dias, porque ligações pessoais para conversarem comigo, lives, pessoas que estavam do outro lado do mundo me chamando, montando grupos para falar comigo, conversar comigo, todo mundo querendo não só saber, como querendo ajudar, querendo conversar, discutir um pouquinho, ver como podiam me abraçar, me entregar um pouco de calor naquele momento. Então, eu volto a um dos pontos fundamentais, assim, o controle da emoção. É fundamental a gente resgatar um pouco disso, que é uma das coisas fundamentais na hora da resiliência. Nós sempre temos o equilíbrio e o desequilíbrio da emoção. Sempre que você cai, geralmente você está num desequilíbrio brutal, você está abalado, e aí esse abalo te leva ao tombo, te leva a um momento de desequilíbrio. Agora, resgatar esse equilíbrio, você precisa de apoio. E aí esse círculo de amizade, esse círculo de pessoas, e vou dizer assim, vou elogiar as pessoas que estão online aqui, tem várias pessoas que foram lá dar a mão, e agradeço, obrigado pessoalmente aqui, principalmente a Cláudia, que está aqui, é uma delas que está aqui ao vivo, e outros que estão online também, obrigado, porque foram as pessoas que estenderam a mão e trouxeram a razão nesse momento. Estão juntos, são as pessoas que estão junto comigo, fizeram não só com que eu levantasse naquele momento, mas com que eu me tornasse uma pessoa ainda melhor, trouxesse uma oportunidade de melhoria. Então, buscando essa humildade, buscando o racional, buscando criar negócios diferentes, criando coisas diferentes, saindo daquele lugarzinho pequeno que eu estava. Quer dizer, você percebeu que, passando pela dificuldade com a ajuda das pessoas, você conseguiu crescer reconhecendo alguns sentimentos em você. E você comentou comigo, inclusive, que tem um quadrinho que tem a palavra humildade, que você dá um bom dia todas as manhãs, certo? Exatamente. Esse é meu quadro matinal, foi uma das pequenas coisas que eu botei como inspiração. Mudança de hábito, né? Uhum. Para que eu pudesse ter uma forma diferente. Na verdade, são 6 palavrinhas mágicas para poder encarar de manhã um jeito diferente. Eu digo assim, metas para o dia, ser humilde, amável, colaborativo, positivo, produtivo e remunerado. Olha que são legal. Coisas que essas pessoas por isso precisam buscar. Tá? E eu arremato isso de uma maneira muito simples. Ter tranquilidade sempre. Buscar o equilíbrio. Nós precisamos disso, precisamos buscar equilíbrio interior. Com certeza, tudo isso também te trouxe alguns ensinamentos para te fazer melhor pai. O William tem 2 filhos que vivem com ele. E ele provavelmente está ensinando muitas coisas, até mesmo pela convivência agora, um pouco mais próxima durante a quarentena e que as crianças estão mais em casa. Você tem ensinado muito desses valores para eles agora, né? Certamente. Esse capítulo da educação das crianças é outra lição de resiliência, né? Nós estávamos tão acostumados a delegar muita coisa para a escola e hoje a gente aprendeu o quanto é fundamental para a participação, a educação, o carinho, o detalhamento de tudo, a participação com essas crianças, e não só a educação formal, que está no livro, mas a educação do dia a dia, o rotineiro, o carinho e tudo mais.
não tem como delegar isso, né? Então, eles também caem, eles também precisam se levantar, eles também estão passando por um momento de privação, de dificuldade, onde estão longe dos amiguinhos, longe dos colegas de escola. Isso é um momento de transformação na vida deles, onde a gente precisa fortalecê-los e não expor a dificuldade. Nós não podemos trazer a nossa dificuldade para o coração desses pequenos. E nem descontar neles, às vezes, os nossos maus momentos. A gente tem que tomar muito cuidado enquanto pais para não descontar nas crianças as nossas raivas, as nossas inseguranças e tudo mais. Mas eu estava trazendo esse assunto filhos porque na minha época de criança, que é a mesma do William, a gente não tinha uma aproximação com os pais para reconhecer na gente emoções e sentimentos. Não era uma coisa muito normal na educação na nossa infância. E hoje as coisas estão muito mais próximas, os laços, os vínculos, a intencionalidade na educação mudou. A gente está formando pessoas, crianças, preparadas para o mundo para enfrentarem as dificuldades que serão diferentes das nossas, mas a gente está ali muito atento ao que a criança está sentindo, passando, conversando mais, dialogando, expondo. A minha filha já me viu chorar. Isso acontece. Por que eu vi muito pouco a minha mãe chorar? Então, dentro das mudanças de comportamento, quando um filho percebe as emoções dos pais, também vai desenvolvendo todos esses sentimentos e essas emoções que a gente vem trazendo aqui. Porque não adianta isso ficar teórico para num dia eles usarem e serem jogados para o mundo, para o mercado de trabalho, para seja isso, seja aquilo, se a gente não trouxer essa base em casa. E você está fazendo isso com as crianças. Exatamente. Eu vou dizer até mais, prepará-los para a vida. Tem algumas coisas que é informal, né? A gente também não precisa esperar o mundo estar pronto para a gente dar a educação e tudo mais. Nós estamos vivendo um momento tão ímpar da história e poder conversar com essas crianças e ter diálogo com eles de uma forma até surpreendente. Você pegar uma criança de 7 anos de idade e falar sobre gripe espanhola, você falar sobre crise, você falar, só que não de uma forma técnica ou educativa. Então você fala, puxa, como é que a gente faz para sair disso? Que é a resiliência. É falar de uma forma resiliente, como é que você fala de crise de 29? Como é que as pessoas saíram da crise de 29? Como é que as crianças da crise de 29 saíram? O que aconteceu com essas crianças lá naquela época? Que brinquedos tinham aquelas crianças na crise de 1933, de 35 e 37? Né? Então, o que aconteceu? Como é que a gente tem que se preparar para que essas crianças, para que as nossas crianças também tenham diversão, tenham entretenimento? Então, mostrar que, puxa, não é o dinheiro que vai fazer diferença para comprar um brinquedo mais caro nos próximos 2 ou 3 anos, porque a crise de 29 propagou e as pessoas também não tinham dinheiro. E aí as pessoas começaram a construir brinquedos mais simples e mais lúdicos, e a coisa começou a vir de uma maneira mais legal. Eu fui ao exemplo do Banco Imobiliário, tá? Que fui contar a história do Banco Imobiliário, que surge nessa época. Então, onde as pessoas brincavam dentro de casa. É um brinquedo criado naquela situação. Legal. Hoje, antes de vir para a rádio, eu falei para a filhinha, corre na janela do teu quarto, porque tá toda suadinha aquela janela, né? Tá bem bom para desenhar. Quer dizer, ela foi se divertindo e sai correndo muitas vezes, porque isso é uma situação que acontece por meia hora, não vai durar muito tempo. O sol esquenta, derrete aquilo ali e você perde aquele quadro, hein? Que desenha com o dedo. William, nossa entrevista já está chegando ao fim. A gente já tem que chamar o próximo bloco. Eu queria que você rapidamente dissesse assim, como que você se tornou mais criativo com a dificuldade e inventou o quê e como que as pessoas podem te achar? Perfeito. Cláudia, com o começo da pandemia, eu fechei o meu estabelecimento, eu tinha um bar, eu fechei meu bar, porque todos estão acompanhando, aí já estão mais de 100 dias os bares todos fechados. Dentro de casa, eu precisava cuidar dos meus filhos, e estão há 100 dias dentro de casa. Montei um e-commerce. Então, voltei e trouxe o bar para dentro de casa e falei, puxa, tenho todo o know-how de trabalhar com bar e as pessoas também não estão indo no bar. Como é que eu faço para levar o bar para dentro da casa das pessoas? E aí eu pensei da seguinte forma, o bar tem que ser uma coisa simples, as pessoas têm que saber fazer o seu próprio coquetel, têm que saber fazer a sua própria bebida de uma maneira fácil e agradável. Criei um e-commerce
de uma maneira muito simples, onde no primeiro momento sou eu quem faço as coisas, sou eu quem monto, terceirizo pouquíssimas coisas ali e apenas a entrega é feita realmente terceirizada. Quem quiser me acompanhar, estou no Instagram, no @vai-no-bolso. Não é só bebida. A primeira parte é a bebida, onde a gente entrou falando de bar, porque é o meu expertise, são 22 anos falando nesse segmento, mas tem muita novidade. A história da resiliência, você aprender e criar. Tem criatividade em cima disso, onde eu falo de água saborizada, onde eu falo de bebidas funcionais. Tem muita coisa nova por aí, a gente já está trabalhando muito em cima da pesquisa para desenvolver novos produtos e linhas de produto em cima dessa linha, dessa marca, por assim dizer. Então, @vai-no-bolso é meu novo negócio. @vai-no-bolso. Também tenho participação numa startup, que é a Save Cash, que trabalha com cashback, mas essa está sofrendo um pouquinho por conta do comércio todo parado. A gente depende da rua. Exatamente. Mas quem seguir você vai também ter acesso a todas as coisas até quando a pandemia passar, para de repente ter novos negócios e outras oportunidades surgindo. William, super obrigada, um ótimo dia, foi muito bacana a sua entrevista. Obrigado, William. Gente, muito obrigado a vocês. Um bom dia para todos vocês e para todos muita resiliência ao longo da vida. Vale a pena ter resiliência, né? Exatamente. Então a gente vai continuar com esse tema. No próximo bloco, a gente continua nessa mesma vibe da resiliência, mostrando como vale a pena a gente acreditar na gente para superar as nossas dificuldades. Exatamente. Você está ouvindo? A entrevista foi ótima, né? Foi ótimo. É você começar a entender essas coisas mais profundamente, é importante, porque qual é o objetivo do programa aqui? Você pode falar, já sei sobre humildade, gratidão, já sei, será que a gente sabe? Nós estamos trazendo mais uma vez à tona para a gente pegar um pouquinho mais. Trazer para a prática, né? Trazer para a prática, tentar pensar, e nós estamos pensando aqui na hora. Você veja, a Cláudia prepara o material dela, eu tenho feito alguma coisinha também, que antes eu nem fazia, eu vim aqui de cabeça, mas estou preparando até para uma questão de respeito e para trazer mais visões dentro da superconsciência. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente pratica, a gente exercita. Quando a gente exercita, a gente se torna um aprendiz melhor. E a grande sacada da resiliência não é fugir correndo com medo, é justamente enfrentar a onda e aprender a como surfar, como passar de uma maneira melhor pelos problemas. E como eu digo, isso é um aprendizado porque é real. Não tem como a gente saber agora. O que ele falou dos filhos é extremamente importante. Eu sempre falo em palestras como é que eu vou deixar meus filhos de lado numa discussão para resolução de problemas, quando eles enfrentarem os problemas lá na frente, adultos, sozinhos na casa deles, eles não vão saber por minha culpa. E a gente não é eterno. Culturalmente, antigamente não, isso não se discute com crianças. Que criança? Claro que você vai falar na linguagem da criança, claro que você vai falar na maneira dele entender, mas é importante você trazer para essas crianças exatamente esse momento de aprendizado. Fala assim, não levem crianças para o supermercado. Eu fui, acho que um dos primeiros falou o lugar de crianças no supermercado. Como é que eu vou ensinar meu filho a caçar e coletar? Superconsciência, canal do saber. Tema de hoje é Notícia no Mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, o seu programa de bom dia para energia, disposição, superação. A gente está sempre nessas cápsulas de pensamento que são mágicas, inclusive para que você encontre dentro de você, vasculhe aí dentro, todas as ferramentas para enfrentar o que vier. Você é muito mais forte. Você tem total condição de sair dessa para melhor e olha, mais fortalecido, mais forte, com mais fé na vida e com mais criatividade para encontrar soluções. Assim como o nosso entrevistado. Hoje está bombando aqui na nossa live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, a quantidade de comentários, de gente endossando a importância da resiliência. Que bom esse tema que a gente está trazendo. Que bacana essa história, esse depoimento do William que ele trouxe para a gente. Isso tudo é muito bom porque reforça uma tendência da gente de buscar bons pensamentos e boas influências para a gente começar o dia sem aquela toxicidade normal das redes de comunicação em geral, de trazerem dificuldades para você de repente se sentir frágil e consumir algum tipo de pensamento, produto ou hábito
que acaba não te levando para lugar nenhum. Eu quero fazer um comentário que eu fiz no intervalo aqui, que eu acho extremamente importante na relação com os filhos. Isto é, claro que a cultura antiga falava assim, não, essas coisas, problemas não se discute com criança. Poxa, claro que eu vou discutir com a minha filha, com os meus filhos, problemas que nós estamos passando, para eles terem essa sensação. E claro que é na linguagem deles, na capacidade deles compreenderem. Mas veja bem, se eu não discutir com meu filho em casa sobre problemas e dificuldades, como é que eles vão se virar sozinhos no futuro? Um dia eles vão chegar no futuro sozinhos, vão passar por problemas sem saber como resolver, porque nunca foram exercitados para aquilo. Então é extremamente importante. Agora, o papel dos pais, o papel do amor, do afeto, da segurança e proteção e do acreditar no filho e acreditar em si mesmo. Você assistiu o filme do Tom Hanks, o filme, como é que era o nome do filme do Tom Hanks? Da maravilhosa família, da... Não, outro, aquele que era um idiota, o contador... Forrest Gump? Forrest Gump, contador de histórias. Demais. Como é que era o nome? Forrest Gump. Não, Forrest Gump, ok, eu quero um contador de histórias, né? Que cara mais resiliente do que aquele? Agora veja a construção de vida dele junto com a mãe que acreditou nele, acreditou nas pernas dele, que ele mal conseguia andar, ele acreditava nele, engraçado, as pessoas acreditavam nele, correu de um lado para o outro dos Estados Unidos, quando ele decidiu parar, todo mundo parou, por quê? Porque sequer sabiam o que estavam fazendo ali. Isto é, nós não podemos mais ser gado nessa vida, nós precisamos ter vontade própria, e é muito interessante porque ele tinha uma dificuldade de pensamento, uma lentidão, chamavam ele de idiota, ele respondia assim, minha mãe falou que idiota é quem faz coisas idiotas, e ele fazia coisas maravilhosas. Se você não assistiu, é um filme para você assistir já, porque resiliência é isso, é você se tornar capaz de viver todas as experiências, e sabe o que? Ele dava significado para cada relação, ele dava significado para cada ponto na vida dele, o foco do amor dele, o que ele ia atrás, e isto fazia ele se movimentar durante toda a história de vida dele. E significado é coisa de Viktor Frankl, é um psicólogo que eu já comentei aqui, que ele colocou significado nas coisas, e o processo terapêutico dele é ajudar você a pôr significado na vida, isto é, você enxergar um futuro lá na frente, e isso é superconsciência, é lobo frontal. Freud nos empurra com as emoções, com a libido, com a pulsão, e o Viktor Frankl dá a direção. Então, quando nós estamos falando de resiliência, nós vamos aprender durante a vida. Então, traz os filhos juntos, traz a esposa junto, traz o marido junto, traz as pessoas que você ama junto, como ele falou, traz os amigos juntos. E o nosso entrevistado deu uma dica muito interessante que eu já venho falando há muito tempo. Claro que eu falei que a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, porém, tem muita gente boa no mundo. Quando você precisa de uma coisa e você expõe que você precisa, tem muita gente boa querendo ajudar. O problema é que a gente só vê os maus. O problema é que nos noticiários a gente só vê político bandido, só vê coisa ruim. Por isso que nós somos aqui tentando passar boas notícias para você, para trazer um engrandecimento no teu coração. Por isso que todo dia a gente traz bons valores. Então, eu quero depois resumir tudo. Resiliência, eu tenho sempre alguns caderninhos que eu escrevo algumas frases, alguns pensamentos e que ficam ali. Às vezes eu revisito eles, né? Porque como jornalista não tem como, né? Cadernos são uma grande paixão que eu tenho. Caderno, caneta, adoro tudo isso daí. E eu encontrei uma frase que dizia assim, olha: ser resiliente não é ter força para avançar, é avançar mesmo que eu não tenha força. Escrevi isso num momento que não estava muito legal e eu precisava de uma injeção de ânimo. Aliás, a minha madrinha, uma vez, num período muito complicado, ela pegou comprou um bloco de papelaria e em cada página, cada folha daquele bloco, ela escreveu uma frase motivacional para mim, para eu deixar no meu carro, para eu deixar em algum lugar aparente. Ela me deu aquilo, assim, de um jeito tão gostoso de receber que me ajudou tanto perceber não só o amor dela, como aquelas frases, aquilo tudo que eu estava colocando no coração, porque era o meu pedido de ajuda dentro do amor que a gente sente. Ela é muito próxima. Então, a gente tem alguma maneira de ajudar quem está precisando, nem que seja com frases, nem que seja com algum tipo de estímulo, porque você ajuda a pessoa a enxergar de uma outra maneira. Então, quando a gente percebe que a força vai além daquilo que você estava imaginando, como a minha frase, que é mesmo que você não tenha força, você pensa que não tem, mas você tem. Isto, esse é o upgrade da tua frase. Exatamente. Enquanto você acredita que você não tem força, e a ideia é acreditar. Então assim, olha, independente de qualquer coisa, respeite o teu tempo, porque a resiliência, como o Jacir também já estava falando no comecinho,
ela é um processo individual, é uma construção. Cada pessoa vai ter um tempo para se superar. Tem gente que tem uma condição um pouco mais fácil ou uma condição de superação que permite que consiga dar a volta por cima mais rápido, mas isso não quer dizer que ela não sofreu todo esse tempo. Então, respeite o tempo, os imprevistos, fique atento às suas dificuldades, seja resiliente com você mesmo, seja resiliente na tua família, na tua agenda, quer dizer, se permita enxergar as coisas dentro de um outro ritmo, sem imposição, porque cada um de nós tem a sua história. Então, se você estiver em paz com a sua história, nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, a superconsciência, que o Jacir vai explicar melhor ainda agora, vai fazer muito mais sentido para você, porque não adianta isso chegar, bater e voltar, se você não estiver prestando atenção ou não estiver preparado para receber. Vamos fazer uma coisa já? Porque eu falei que resiliência é um aprendizado durante a vida, mas você pode fazer uma coisa exatamente agora, nesse momento, aqui na nossa frente, enquanto você está nos ouvindo. Jordan Peterson é um psicólogo canadense famoso, extremamente inteligente, tem uma capacidade de comunicação assombrosa. E a primeira qualidade que ele diz que o ser humano tem que ter para que ele possa se dar alguma coisa, algum valor na vida, é erguer a coluna. Estar ereto, e isto não é ser arrogante, isso não é ser metido. Observe como isso é verdade na natureza, veja quem são os alfas. E eu não estou falando do macho alfa, porque tem a fêmea alfa. Veja a posição de uma leoa, veja a posição de um touro, veja a postura, isso chama-se atitude. Quando você coloca a tua coluna ereta, os teus hormônios cerebrais começam a explodir lá dentro e você se sente. Se você é fraco, vai se sentir metido. Se você é forte, você sabe que você é forte até para ajudar os outros. Então, isso é uma coisa prática que você pode fazer agora. Veja quantas vezes os problemas são tão pesados na vida que nós vamos ficando corcunda, e agora no frio, quantas pessoas estão encolhidinhas e os hormônios vão acabando. Então, atitude é uma das únicas qualidades que você pode exercitar agora. E aí o resto é mais fácil você aprender. Agora, quando a gente fala do programa Superconsciência, eu tenho dentro desse projeto, desde 2003, que eu venho falando isso, que a Superconsciência ela tem algumas frases importantes, que você é a pessoa mais importante do universo, essa você já ouviu bastante aqui, eu vou te dar uma nova hoje. Tornar simples aquilo que é importante. Porque quando os meus livros têm 100 páginas, por que não tem mais? Eu poderia dar uma demitida e escrever 600 páginas. Nós fica naqueles livros de autoajuda tentando pegar alguma coisa ali no meio. Não, ele tem que ser simples para você poder usar e se aproveitar. Então, eu tenho 4 valores dentro do programa, nós aqui temos esses valores, porque eles são como uma linha mestra que ajudam para você encontrar todas as outras. A primeira palavra mais significativa de tudo isso para qualquer tema que a gente traga aqui é acreditar. Acreditar em você, acreditar em Deus, acreditar no universo, acreditar na vida, acreditar nos relacionamentos, portanto acreditar no outro, acreditar que está cheio de gente boa na vida, acreditar que tudo vai passar, que existe uma temporalidade. Quando você coloca o acreditar, você começa a sorrir, é imediato, os teus hormônios fazem você sorrir, a anandamina dá conta disso, é um hormônio fabuloso no teu corpo. O segundo, depois que acreditar, é compreender. Porque eu acredito, mas vou compreender por que existe o litígio, por que existe o problema, por que existem as dificuldades, compreender o outro, as dificuldades do outro, os problemas como eles vêm para cima da gente. Quando você acredita e compreende, fica mais fácil lidar com eles. E aí vem o terceiro ponto, que eu volto lá para o Viktor Frankl, que é você dar um novo significado. Então você acreditou, compreendeu, deu um novo significado, cara, o poder na tua mão está agora. O que você tem que fazer? O quarto valor, fazer novas escolhas. Sabe aquelas escolhas que vinha fazendo e patinando, quer seja numa briga em casal, quer seja um usuário de drogas, quer seja problemas até mais simples que você está com dificuldade de resolver, coloque o acreditar, o compreender, o ressignificar e fazer novas escolhas como uma prática diária e a resiliência vem com o tempo. Agora, tem atitude. Vamos lá, espinha ereta. Ponha-se numa posição de alfa que você vai ver o teu coração bater mais forte e você vai ouvi-lo exatamente agora. Exatamente. Vou aproveitar para dar um bom dia para mais gente que entrou, inclusive durante a entrevista. O Gustavo de Deus, que também é amigo de escola, Eliane Fátima. Bom dia, Gustavo. Muito legal ter vocês. Eliane também, querida.
Obrigada por estar com a gente. Cláudio Souza, Roberto de Poli, João Leiria, o Gustavo de Deus está falando muito legal o exemplo de resiliência que o William trouxe pra gente. Fernando Rego também está com a gente e 30 anos de história, hein, Fernando? Tony Bueno, Paulo César, Saturnino Machado, Christian Sicarino, também dessa época, tudo da nossa turma. Francine Baggio, também da nossa época. Beijo, Francine. Também tá dando palminhas aqui pra gente, olha. O Luiz Roberto Pimentel também tá assistindo aqui com a gente. O Saulo Leal, que conseguiu hoje entrar na nossa live pela primeira vez. Gustavo Taniguchi, bom dia, querido. O Lauro Paulino. O Walter Santos. O Jorge Santos. Eu escrevi aqui no meio da entrevista, assim, né, todos os amigos aqui participando, e eu escrevi assim, love you para todos, né, e o corretor mudou para leve you, deu o Jorge, que também é escritor, que me mandou 2 livros, inclusive, super legais, que eu gosto muito do jeito que ele escreve. Já falei dele algumas vezes aqui no programa. Ele falou assim, gostei, Cláudia, leve you. Isso também é legal, é uma maneira leve de levar a vida e tudo mais, assim. O pessoal aqui tá usando bastante humor, isso é muito legal. Ontem nós usamos o Live-Intes, né? Ontem a gente usou Live-Intes. Live-Intes são os ouvintes de rádio que vêm pela live. Roberto Queiroz, Dani Nascimento, Marco Miguel, que estava em Portugal assistindo a gente também. Muito legal, gente. É muito bom ter vocês aqui todo dia participando com a gente. E para a gente poder chegar nessa reta final de um programa, de um tema tão importante como resiliência, que todo mundo está sendo hoje, como é que eu vou dizer assim, convocado para desenvolver a resiliência na sua própria vida, para fazer desse capítulo coronavírus, mudança de hábito, mudança de rotina, mais convivência em casa e tudo aquilo que a gente vem falando como apenas um capítulo de transformação, de lapidação e de melhora da nossa vida. Porque todas as ferramentas você já tem, só que às vezes elas estão meio adormecidas e a gente tá aqui, cutucando para trazer essas lições, esses aprendizados, essas inspirações para você ficar ainda melhor. Tá? Então, quando você perceber que você não precisa ter uma performance performática, olha só o que eu tô falando, mas assim, todos os dias, em tudo aquilo que você faz, você não precisa fazer show todo dia, você pode levar todo dia da melhor maneira possível, é só isso. Se você fizer o teu melhor, a resiliência vem de brinde, vem na carona disso. Você é a pessoa possível. E os livros da autoajuda valem, são bons. Eu já li muitos. Aliás, muitas coisas que eu aprendi de lá. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente lê uma coisa que está lá no top, é muito distante e a gente fecha o livro e continua na mesma vida. Então, por isso que eu falei do acreditar, compreender, ressignificar e fazer novas escolhas, que é um caminho fácil e a coluna ereta. A gente não quer você do mesmo tamanho, a gente quer você, ó, maior, mais forte, tá bom? Então não se esqueçam, aquela frase do meu caderno você pode escrever no seu também, ou na sua agenda, tá? Ser resiliente é avançar mesmo que você não tenha força. Você pense que você não tem força, Gostei. Tá bom? Então amanhã a gente tá de volta, um beijo bem grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até mais, continuem aqui.